Imagine acordar amanhã e descobrir que uma guerra nuclear começou entre as maiores potências do planeta. Nenhuma bomba caiu no Brasil, nenhum míssil foi lançado contra nossas cidades. Mesmo assim, em poucas horas, a vida de milhões de brasileiros começaria a mudar. O supermercado, o combustível, a internet, o emprego, os medicamentos e até o céu poderiam parecer diferentes. Neste vídeo, vamos acompanhar passo a passo o que provavelmente aconteceria com o Brasil em um cenário hipotético de guerra nuclear global, baseado em conhecimentos científicos, logística internacional e análises de especialistas. Tudo começa a milhares de quilômetros daqui. As principais potências entram em conflito e armas nucleares são utilizadas. Em questão de minutos, satélites detectam os lançamentos, sistemas de defesa entram em alerta máximo e o mundo inteiro acompanha, em tempo real, uma das maiores crises da história da humanidade. O Brasil permanece fora do conflito, mas isso não significa que ficará imune às suas consequências. Nas primeiras horas, os mercados financeiros entram em colapso. As bolsas de valores despencam, investidores retiram recursos de ativos considerados de risco e o dólar dispara em relação à maioria das moedas. Ao mesmo tempo, rotas marítimas são interrompidas, companhias aéreas suspendem voos internacionais e navios deixam de partir dos principais portos do mundo. Em um planeta altamente conectado, basta que uma pequena parte da cadeia global pare de funcionar para que os efeitos sejam sentidos em praticamente todos os países. No Brasil, a primeira consequência percebida pela população provavelmente seria o aumento repentino dos preços. Combustíveis poderiam sofrer reajustes rápidos devido às incertezas no mercado internacional do petróleo. Filas começariam a surgir em postos de gasolina e supermercados, impulsionadas não apenas pela escassez, mas também pelo medo coletivo de faltar produtos. Esse comportamento já foi observado em diversas crises mundiais e faz com que o consumo aumente muito antes de qualquer desabastecimento real. Nos dias seguintes, a situação se tornaria mais complexa. Grande parte dos componentes eletrônicos utilizados no Brasil depende de cadeias de produção internacionais. Medicamentos utilizam princípios ativos fabricados em outros países. Indústrias necessitam de peças importadas para continuar operando. Com a interrupção do comércio global, fábricas reduziriam o ritmo de produção, empresas enfrentariam dificuldades para manter estoques e alguns setores poderiam suspender temporariamente suas atividades. O impacto econômico se espalharia rapidamente, afetando empregos, investimentos e o consumo das famílias. Mas existe uma pergunta que quase todos fazem quando pensam em uma guerra nuclear. A radiação chegaria ao Brasil? A resposta depende da dimensão do conflito. Em uma guerra limitada, os efeitos diretos da radiação provavelmente permaneceriam concentrados nas áreas atingidas e em regiões próximas, tornando pouco provável um impacto significativo em território brasileiro. Porém, em um conflito de grande escala, milhões de toneladas de fumaça e partículas poderiam alcançar as camadas mais altas da atmosfera e circular ao redor do planeta ao longo do tempo. Mesmo assim, segundo os principais estudos científicos, a maior ameaça para países distantes das explosões talvez não fosse a radiação em si. O maior risco seria um fenômeno conhecido como inverno nuclear. Incêndios gigantescos, provocados pelas explosões, poderiam lançar enormes quantidades de fumaça para a atmosfera, bloqueando parte da luz solar por meses ou até anos. Com menos radiação solar atingindo a superfície da Terra, as temperaturas médias poderiam cair, alterando o regime de chuvas e reduzindo drasticamente a produtividade agrícola em diversas regiões do planeta. Países exportadores de alimentos, como o Brasil, também sofreriam os efeitos dessas mudanças climáticas, enfrentando dificuldades na produção e oscilações nos preços dos alimentos. Mesmo que nenhuma cidade brasileira fosse diretamente atingida, a rotina da população mudaria profundamente. Alguns produtos desapareceriam das prateleiras por semanas ou meses. Equipamentos eletrônicos poderiam demorar muito mais para serem substituídos. Medicamentos específicos se tornariam mais difíceis de encontrar. O custo de vida aumentaria, viagens internacionais seriam reduzidas e diversos setores da economia precisariam se adaptar rapidamente a uma realidade completamente diferente. Ainda assim, é importante lembrar que este é um cenário hipotético. Apesar das tensões internacionais existentes no mundo, uma guerra nuclear, em larga escala, continua sendo considerada extremamente improvável, justamente porque suas consequências seriam devastadoras para todos os envolvidos, inclusive para aqueles que não participassem diretamente do conflito. Mas a economia, a segurança alimentar e o futuro de milhões mudariam para sempre. Essa seria a Terceira Guerra Mundial, vista daqui.